Bom, muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui novamente com uma live, uma conversa a partir do Centro Acadêmico e também em parceria com a Linf, dessa vez, a Liga de Mercado Financeiro. E nós temos o grande prazer hoje de trazer outro convidado de bastante importância. Hoje seria o Paulo Gala. E novamente nós temos o professor João Sixu, que vai fazer esse bate-bola aqui com o convidado. Bom, espero que todos gostem. Se inscrevam no canal do Casa, que estimula a gente cada vez mais a fazer esse tipo de conteúdo. E vamos em frente. É com você, professor. Bom, vamos alongar a nossa conversa um pouco aqui de apresentação, esperando aí a turma ir entrando. Eu falo sempre, Paulo, que eles têm assim, essa faixa etária, tem uma rebeldia de não assistir no horário marcado. Depois eles vão lá e assistem, então o número de visualizações do vídeo cresce, mas na hora eles entram lentamente. Então, Paulo, essa nossa conversa aqui é uma continuação de um curso que eu dei, um curso de 4 aulas, um curso, então, onde ensinava operação em Bolsa de Valores e ensinava também, ou transmitia também, as ideias de Keynes como investidor. Keynes teve uma atividade muito intensa ao longo da sua vida toda. Keynes comprou suas primeiras ações, ele tinha 22 anos e faleceu, tinha um patrimônio considerável em termos de ativos de participações acionárias, né? Teve uma atividade muito, diria, especulativa, swing trade, na década de 20. Uma atividade mais buy and hold. A idade vai chegando, né? Na década de 30. Na década de 30 ele já era mais um investidor em bolsa e menos um swing trade. Mas também isso tem relação, Paulo, eu falei aqui da idade vai chegando, a idade vai chegando de fato. Mas também tem uma forte correlação, existem já vários trabalhos hoje mostrando isso, que tem relação com a própria revolução teórica que ele fez. Então, ele vai mudando a sua visão de teoria econômica e vai mudando suas práticas como investidor e como policymaker. Vai mudando, tudo que é prático vai mudando em função das decisões teóricas. Então, Paulo, eu queria começar aqui agradecendo o convite que você acabou aceitando para ter essa conversa aqui com nossos alunos, a maioria do estudo de economia, mas tem sempre gente de fora também. Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua trajetória, antes de a gente entrar já no assunto, falar um pouco, assim, que isso é muito importante para os nossos alunos, da tua formação, onde você estudou, por que você escolheu economia? Você não Caramba, já nem lembro mais. Mas faz uma força. Faz uma força. E também porque como você começou a ter contato com o mercado financeiro, quais são suas atividades hoje, acadêmicas e fora da academia. Tá. Com a palavra, Paulo. Legal, obrigado, João, obrigado a todos. Prazer estar aqui conversando com vocês nessa live. Bom, assim, tentando rememorar, né, por que eu escolhi o vestibular de economia, né? Essa é uma pergunta que fazia muito tempo que não me faziam. E é engraçado, porque tem um aspecto que eu me lembro, que era o seguinte: eu tinha uma predileção, eu gostava muito de matérias de exatas, era bom aluno em matérias exatas, e gostava muito de matérias de humanas também. Adorava geografia, adorava história, adorava filosofia, mas eu também gostava muito de matemática, de biologia, de física, né? Então, quando chegou no vestibular, foi meio que um dilema para mim, porque eu não queria abrir mão, né, nem de exatas, nem de humanas. Eu estava meio que numa confluência desses dois campos de saber, se é que a gente pode separá-los, né? Tinha coisas que eu tinha certeza que eu não queria ser médico, né? Não vejo sangue já desmaio, assim. Tinha coisas que não tinha a menor. Engenharia, para mim, era um negócio muito raro, de técnico, que
que ignoravam essa parte sociais, e eu acabei escolhendo a economia meio que por eliminação, né? Eu fui eliminando, e aí no final eu falei, pô, esse negócio de economia aqui parece interessante, porque eu vou poder continuar cultivando esse lado que eu gosto de história, de geografia, de humanas, mas também vou manter uma parte mais exatas, né, de matemática, de cálculo, de ciência e tudo mais, né? Então acabou sendo uma escolha que foi meio que por eliminação, mas que foi muito feliz para mim, né? Porque eu me encontrei naquilo, fiz graduação, entrei na FEA em 94, na FEA USP, fiz graduação lá, depois fui para o mestrado direto na FGV, eu mudei para a FGV porque eu queria mudar um pouco de áreas também, tinha a percepção de que não seria legal fazer o mestrado e o doutorado, eventualmente, no mesmo lugar que eu fiz graduação, né? Então, eu mudei para o mestrado na GV de São Paulo, fiz o doutorado também, e ali eu tive a oportunidade de conhecer o Bresser, né, que me influenciou muito, né, no meu mestrado e no meu doutorado. Então, eu segui, né, fiz mestrado em 99, 2000, 2001, depois já ingressei no doutorado direto e concluí meu doutorado mais ou menos quando eu tinha 30 anos, em 2006, já na FGV de São Paulo. E aí fiquei um ano fora também, fiz aquele doutorado de sanduíche, né, que você faz parte do doutorado fora do país. Isso me ajudou muito, assim, me abriu muito a cabeça. Eu fiquei em Colômbia, né, fui para Nova York, fiquei com o Albert Fischlow lá durante um ano, escrevendo a tese de doutorado, já que era sobre desenvolvimento econômico. Era uma tentativa de conciliar questões macroeconômicas, especialmente câmbio, né, política cambial, e desenvolvimento econômico, que na época, na literatura, era algo bem escasso, né, porque os economistas separam as chamadas questões de curto prazo e de longo prazo, né? Então, supostamente, questões do tipo moeda, câmbio, juro, não afetam a estrutura produtiva tecnológica, que é um grande absurdo, né, João? Porque é evidente que as questões monetárias financeiras, como o Keynes muito bem ensinou, né, tem um efeito real e dramático na economia, inclusive na dinâmica de longo prazo, de investimento, de tecnologia, assim por diante. Então, meu doutorado foi nessa linha. Eu ia muito para Cambridge também, por conta de um convite do Rajun Chang, que tinha um programa lá para trazer jovens doutores para estudar desenvolvimento econômico em Cambridge, em temporadas, 30 dias, 40 dias, né? Então, em paralelo com o meu doutorado, eu passava lá algumas temporadas, lá meio como visiting scholar, né? E eu fui praticamente uns 4, 5 anos fazer isso. Eram discussões e grupos que a gente tinha fantásticos, né? E aí enfim, também isso me ajudou a abrir a cabeça. E aí depois concluí o doutorado, fiquei na GV, para chegar no mercado financeiro, e assim que eu concluí, o Nakano me convidou para assumir a coordenação do mestrado profissional. Eu já tinha muito contato com essa parte de finanças, né? Eu gostava muito enfim, de fazer investimentos, a minha carteira, meus investimentos, mas nunca tinha trabalhado formalmente ainda. E quando eu assumi a coordenação do mestrado profissional na FGV em São Paulo, era um mestrado em economia e finanças. Aí o meu contato com o mundo financeiro cresceu muito, porque eu dava aula de macro, né, nesse curso, e na coordenação eu tinha muito contato com alunos que eram, em sua grande maioria, para não dizer 99%, do mercado financeiro de São Paulo, né? Então eu fiz muitos contatos ali, muitas relações, né? E acabei indo de verdade para trabalhar numa gestora em 2009, né? Entrei como economista da gestora, em paralelo com as minhas atividades na GV de professor e de coordenadora. Eventualmente tive que abrir mão da coordenação, porque eu comecei a me dedicar bastante para o mercado financeiro. Eu sempre tive uma dupla identidade, né, que eu brinco, de economista que estuda desenvolvimento econômico, né, e pesquisa, mas também para pagar o leite das crianças trabalha no mercado financeiro, além obviamente, que sempre tive uma atração, né, sempre fui atraído pelo mercado financeiro, sei lá eu de onde que vem isso, né. E aí eu comecei a trabalhar numa gestora, depois fui para o banco, né, fui trabalhar, na verdade, na corretora do Banco Fator, que era a Fator Corretora. Fiquei um tempão lá como estrategista, que é a pessoa que faz calls, né? Na verdade, escrevia cenários macro, dava recomendação de posições de juros, de câmbio, não especificamente em ações. Tinha um amigo meu, que é o Daniel Wood, que é um cara brilhante, ele era o head de análise de research da corretora. E depois da corretora eu migrei, eles me convidaram para participar da gestora, que é onde eu estou até hoje. E na gestora eu comecei como economista, mas já assumi a gestão de fundos multimercado, né? Fazendo aí sim já diretamente a gestão dos fundos, né? Na época eu tinha quase, sei lá, R$1 bilhão na minha responsabilidade de gestão de fundos de câmbio, de juros, e basicamente o que a gente chama de operações mais direcionais, né? Depois eu passei para a área de Fund of Funds, né? Que é uma área de gestão de fundos que compram cotas de fundos. Fiquei lá um tempo, também quase um ano, e depois, há 2 anos e meio atrás, eles me convidaram para ser o CEO da gestora. Então, hoje a minha posição é de CEO
geral da gestora do Grupo Fator, que é a Fator Administração de Recursos, e nos meus times eu tenho estratégias de investimento de todo tipo, então de multimercado, de renda fixa, de renda variável, de fundos imobiliários, de fundos de crédito, né? Então eu basicamente coordeno e sou responsável por esse time de gestores, né? Que tocam essas estratégias. Cada time tem o seu grupo de analistas, né? Em geral tem 1 ou 2 analistas, e é isso que a gente faz, né? Então eu continuo também sendo economista da gestora. A gestora é um CNPJ separado do banco e separado da corretora, né? Então isso é até um negócio legal da gente falar, que eu acho que as pessoas não entendem exatamente, né? Então uma coisa é uma corretora que compra e vende ações, outra coisa é um banco que empresta dinheiro, né? Ou faz investimentos dele, outra coisa é uma gestora que administra recursos de terceiros, né? Então eu sou o CEO da gestora, que faz gestão de mais ou menos uns 3 bilhões de reais de fundos de pensão, de dinheiro de pessoa física, em vários tipos de estratégia, né? Então é mais ou menos essa a minha função hoje, além de continuar dando aula na GV. Eu dou aula uma vez por semana à noite de macroeconomia, né? E faço minhas pesquisas, escrevo meus livros e tal, que acabou virando até um negócio muito prazeroso, né? Que eu faço mais até por prazer até do que por remuneração, né, João? Como você bem sabe, a pesquisa acadêmica não é um negócio assim que te remunera de uma maneira incrível, né? Remunera emocionalmente, né? Mas não financeiramente, né? Paulo, me diga uma coisa. E a tua equipe que atua no mercado de ações, bolsa de valores, como é constituída essa equipe? A gente tem uma cabeça muito fundamentalista, né? Então, o nosso DNA é o que a gente chama de investimentos em small caps e mid caps, né? Que são empresas de baixa capitalização no mercado. A gente tem um gestor sênior, uma outra gestora que também ajuda, e a gente tem 3 analistas, um analista mais sênior e 2 analistas mais júniores. Então, a gente tem um time de gestão de mais ou menos 5 pessoas, né? Que tocam essa carteira. A gente tem uma carteira de mais ou menos hoje uns 500, 600 milhões de investimento em ações em renda variável. Toda a gestão que a gente faz é com uma cabeça totalmente focada em fundamentos, né? Numa visão meio de buy and hold mesmo, de value investing, assim. A gente não tem uma visão de antecipar tendências de mercado. É óbvio que a gente discute isso semanalmente nos comitês, mas é muito mais uma cabeça de comprar ações do que comprar bolsa, né? Isso é uma coisa que eu gosto de falar muito, né? A gente não compra bolsa, a gente compra ações de empresas. Então a gente faz realmente a lição de casa, de estudar a empresa, falar com os fornecedores, falar com os clientes, entender o produto da empresa, entender o mercado em que ela opera, né? E daí a beleza do curso de economia, né? Porque o curso de economia, se bem aplicado, te ajuda muito a entender os elementos da empresa, né? Em que ambiente ela está inserida, se é uma empresa que está no setor que tem retornos de escala, que pode ampliar muito a capacidade produtiva, se ela está no setor industrial, no setor de serviços. A estrutura concorrencial, a gente olha muito, né? Uma empresa, a gente meio que segue o Warren Buffett, né, João? Que siga os monopólios, né? A máxima do Buffett é compre os monopólios, né? Os monopólios, se possível até monopólios naturais, mas a ideia é de que empresas que têm poder de mercado, né, e que portanto estão em estruturas concentradas, que têm naturalmente barreiras à entrada, né, são indústrias e empresas que têm muito mais chance de lucrar, porque elas conseguem marcar preço, né? Então a gente tem uma cabeça bem de fundamentos mesmo, né? Que eu reputo que é mais do segundo Keynes, né? E não do primeiro Keynes, né? É uma ideia de você comprar ação e, enfim, ficar ali monitorando, mas não se deixar levar pelo que ele chamava do vagaries of the markets, né? Que é essa oscilação quase aleatória do dia a dia, né? É bem legal essa ideia, eu achei, de vocês, de concentrar em empresas que podem constituir valor ao longo do tempo, né? São as empresas pequenas e médias, né? As empresas que são grandes já são grandes. Assim, quem compra Bradesco, Itaú, Ambev, não está esperando grande valorização, ganhos de capital. Está esperando dividendos. Está esperando dividendo e está carregando liquidez, né? O Keynes também tinha essa ideia de comprar, como você disse, comprar empresas. O índice da Bolsa de Valores, ele nunca se importou com o índice da Bolsa de Valores. Na verdade, ele ficava garimpando
empresas que tivessem um valor intrínseco bastante maior do que o valor corrente. Então, ele se tornou, na verdade, uma referência para o Warren Buffett. Warren Buffett, nos livros dele, ele fala que ele tem duas referências, que é o Benjamin Graham e o Keynes. Ele fala que o Keynes é a grande referência dele, ele cita explicitamente isso. E ele sempre demarca com a ideia de que, olha, Keynes ficou conhecido como um grande macroeconomista, mas também ele foi um brilhante investidor. Então, o Keynes fazia uma análise que eu acho que tem algumas corretoras aqui, certamente pela sua formação tem, que o Keynes fazia essa análise, portanto, fundamentalista, que era uma análise que é de baixo para cima, mas ele fazia análise de cima para baixo também. Então, o que ele trouxe da década de 20 para a década de 30 foi o seguinte: olha, eu sou um macroeconomista, agora eu vou ser um macroeconomista e um microeconomista na década de 30. Agora eu vou olhar para a empresa, para o setor, para a macroeconomia nacional, para a macroeconomia internacional. Mas vou fazer o contrário também. Então, isso que eu acho bastante assim, um diferencial em algumas corretoras, pouquíssimas, na verdade, aqui no Brasil, porque eu vejo umas que são totalmente fundamentalistas e outras com análise grafista, lá, fazem umas chamadas assim que eu acompanho muito o mercado das corretoras via YouTube, e eu acho essa ideia muito interessante. Acho que isso tem a ver, inclusive, com uma conversa que a gente teve na semana passada, que é uma coisa curiosa, porque os alunos perguntam, e eu vou fazer essa pergunta, certamente eles vão fazer essa pergunta, eu vou te fazer. Eles fizeram na semana passada assim: como é que você se sente um economista keynesiano no mercado financeiro? Eu me sinto completamente em casa, porque o Keynes ele era um economista keynesiano no mercado financeiro, né? Aliás, toda a visão dele foi construída muito a partir de dentro do mercado financeiro, né? Porque isso aqui é a beleza, né? Ele foi, como ele era um financista, ele via o movimento das moedas, do juro, do câmbio, da bolsa e das empresas, né? De dentro do mercado. Então, eu diria que, inclusive, essa experiência de mercado dele ajudou muito na construção das ideias, né? E, enfim, toda a revolução. Interrompendo aqui. O capítulo 12 da Teoria Geral é o capítulo do mercado de bolsas, mercado de ações. As expectativas são construídas ali a partir de uma experiência dentro do mercado financeiro. A sensação que eu tenho, você entende muito mais do que eu disso, mas a sensação que eu tenho é que o Keynes financista ele é quase anterior ao Keynes, o Keynes da teoria geral, né? Isso sem dúvida porque ele começou a investir antes da teoria geral, mas eu percebo muitas vezes o Keynes financista lá na própria teoria geral, como você está falando, informando o Keynes economista teórico, né? E acho que o capítulo 12, com essa, até mesmo a coisa de você pegar dos Soros, né, da reflexividade, da Bolsa de Valores como um concurso de beleza, em que as pessoas tentam ficar acertando qual será a empresa mais legal, na opinião de outros investidores e tal, né? É uma coisa que o Keynes levou para... Reforçar isso que você está falando, Paulo, tem os trabalhos assim, de um grupo agora na Inglaterra, que é o pessoal de Cambridge, mas é o pessoal de business. Eles estão estudando muito o portfólio do Keynes, como é que... E tem um pessoal na Itália também, que estuda isso. Então tem uma professora chamada Maria Cristina Marcuse, que lidera um grupo de pesquisa na Itália, e tem um David Chambers, que é um que lidera lá em Cambridge. E eles mostram o seguinte, que em 1932 o Keynes muda completamente a sua postura de investidor. Então eles fazem análises estatísticas e econométricas para mostrar, olha, uma quebra de estrutura de comportamento em 32. E é em 32 que se inicia a Revolução, e o ápice da Revolução é 36. Então, isso que você está falando reforça. Ele começa a absorver muito as experiências dele de financista e vai transformando a sua teoria. Exato, porque eu acho que no final do dia, como diz um amigo meu, né, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então, é evidente que ele está ali perdendo dinheiro e ganhando dinheiro, e isso está afetando as ideias dele, né? Ele está reagindo ao que está acontecendo e as próprias ideias depois vão
retroalimentando para alterar a maneira com que ele investe, né? Então, me parece que é bastante, enfim, normal, né? Mas as pessoas têm aproveitando a pergunta que você fez, as pessoas têm essa visão meio equivocada, né? Que o Keynes era comunista, intervencionista, né? E nada disso, ele era um reformista, ele queria reformar o sistema capitalista, ele era grande fã, né? Aqueles trechos que ele fala, puta, eu acordo, abro o meu jornal, tomo o meu café, aí eu vejo as cotações das minhas empresas lá na Bolsa de Nova York, aí eu compro o travesseiro com tecido que vem lá da Índia. Então ele era um entusiasta do sistema, né? Minha visão, até queria te ouvir sobre isso, né? E ele estava preocupado em reformar o sistema para que o sistema operasse. E aí ele teve aquela visita lá em Moscou, na União Soviética, ele desceu a lenha foi até virulento demais, né? Naquele texto dele sobre o comunismo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tinha medo dos comunistas, porque ele viu que o planejamento estava dando certo lá, né? Até você fazer a leitura keynesiana de que o planejamento é necessário e possível também numa economia capitalista, né? Eu acho que ele foi influenciado por isso, né? Mas ele era mais do que tudo um homem de mercado, né, João? Ele não era um homem de... Ele também foi policy maker, também foi um homem de Estado, mas no coração eu acho que ele era um homem de mercado, né? Só para te dizer a dedicação que ele tinha às participações acionárias dele, ele chamava as participações acionárias de meus pets. Eram os animaizinhos dele que ele cuidava assim, com bastante carinho. E ele não era um cara, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, mas ele não era um cara assim, de fazer muita diversificação, não. Ele era um cara da concentração de portfólio. Mas essa coisa que você está falando assim do Keynes, o Keynes é o salvador do capitalismo. O Keynes quer salvar o capitalismo. E a ideia de planejamento, você tem toda a razão, a ideia de planejamento é um texto dele, que na verdade é uma transcrição de uma transmissão de rádio que ele faz em 1932, que ele fica fascinado pelo planejamento soviético, não pelo regime político soviético e suas atrocidades que foram cometidas basicamente a partir da fase do Stalin, mas também no Keynes, do Lenin, mas também na fase do Lenin. Mas, então, ele fica fascinado pela ideia do seguinte: o Estado pode fazer o controle central de duas variáveis importantes, que é investimento e distribuição de renda. Então, é isso que fascina ele no planejamento. Então, ao mesmo tempo que ele é um investidor em bolsa, ele é um planejador também. Ele quer organizar o capitalismo para que a bolsa deixe de ser, inclusive, o local da especulação e ser o local do investimento. Então, assim, as pessoas falam muito assim de forma preconceituosa em relação a Keynes, mas conhecem pouco Keynes. Pensam que Keynes é comunista, é isso, aquilo. Keynes nem do Partido Trabalhista era do Partido Liberal. Imagina, né? Ele era do Partido Liberal e combatia os conservadores. O Partido Conservador, sim. Mas ele não era do Partido Trabalhista, onde eram filiados todos os seus amigos, os socialistas britânicos eram do Partido Trabalhista. Ele não, era do Partido Liberal, sempre foi do Partido Liberal, mas isso impediu ele de apoiar a formação do Estado do Bem-Estar Social, de desenhar a parte financeira do Estado do Bem-Estar Social na Inglaterra, de propor planejamento para a Inglaterra, de propor política fiscal contracíclica, etc. Isso tudo ele fazia para salvar o capitalismo, não para afundar o capitalismo. Mas eu queria te trazer uma ideia que é essa dele de concentração de portfólio. Me parece que vocês são especializados, então, como você falou, em empresas que podem ter valor, adicionar valor ao longo do tempo. O Keynes, por que ele concentrava em algumas poucas? Ele dizia o seguinte: olha, eu tenho que estudar profundamente cada empresa, estudar profundamente o setor de cada empresa, para saber se esse é um investimento que pode me dar ganho de capital ao longo do tempo. Ele fala o seguinte: eu posso fazer isso com 20 empresas, eu não posso fazer isso com 150 empresas. Então ele dizia o seguinte: quanto mais eu diversifico, eu revelo a minha ignorância. Porque a minha segurança está na concentração, porque em poucos ativos eu conheço muito. De muitos ativos eu conheço pouco. Eu até achava, eu ganho João, mercado, mas eu não ganho sozinho.
Desculpa te interromper, eu até achava que essa frase era do Warren Buffett, ele disse que a diversificação é a medida da sua ignorância, mas aí você está me dando essa luz de que, na verdade, isso vem do Keynes mesmo, né? E aí, pela influência do Keynes no Warren Buffett, né? O Warren Buffett, ele é fascinado pelo Benjamin Graham, estudou com Benjamin Graham, para dizer, um dos filhos do Buffett, ele colocou o nome de Graham, como segundo nome em homenagem ao Benjamin Graham. Mas ele dizia, olha, tudo. Ele estudou com o Benjamin Graham, ele trabalhou na corretora do Benjamin Graham e ele escreveu o último prefácio do livro Investidor Inteligente do Benjamin Graham. Então ele era totalmente Graham, ele dizia, era tudo Graham, menos na diversificação de portfólio. Que o Graham tinha um portfólio com mais de 100 ações, ele dizia, não, isso não. Eu só quero comprar aquilo que eu conheço. E isso está no Keynes. Quem diz isso é o Warren Buffett. Então, isso que você está falando é correto. Exato. Então, eu não sabia. Realmente, eu tinha essa leitura do Buffett. A gente gosta muito do Buffett lá na gestora. A gente é fã dele e obviamente, que segue essas ideias, né? A gente carrega no fundo não mais do que 20 ações nesse nosso fundo flagship, né? E, em geral, assim, é possível o fundo se concentrar em 10, 12 ações com posições do tipo 20% do fundo, 25% do fundo numa única ação, quando a gente tem um conhecimento muito profundo da empresa, né? Que é exatamente isso que você falou, de realmente mergulhar na empresa, de ir lá, falar com os fornecedores, falar com os funcionários, falar com os clientes, estudar o produto da empresa, estudar a tecnologia envolvida, estudar as possibilidades de expansão, né? Porque eu acho que o investimento em ação ou na empresa, na verdade, é um conhecimento, né? Quando você tem muito conhecimento acumulado, e é óbvio que aqui tem uma ideia de imperfeição de mercado, né, João, que eu acho que seria legal explorar um pouco também, ou da eficiência do mercado, né? A ideia de você investir numa small cap ou numa empresa medium small, que tem potencial de apreciação enorme, muitas vezes tem a ver com a ideia de que o mercado não conseguiu precificar ela adequadamente, né? Que por algum motivo ela está fora do radar, ou que você tem um edge de informação, de conhecimento sobre aquela empresa que o mercado não tem, ou então que você está conseguindo enxergar um futuro diferente para aquela empresa que o mercado não está enxergando, né? Então, nesse sentido, tem algum grau de ineficiência nisso, né? Eu acho que qualquer investidor de ações de mid-small, né, tem que acreditar em alguma versão de ineficiência de mercado, né? Para fazer sentido tudo isso, né? Isso que você está falando tem a ver com os dois lados do Keynes. A minha interpretação é o seguinte: ele ficava garimpando ações exatamente porque ele não acreditava na hipótese que depois foi chamada de hipótese de mercados eficientes. O que é essa hipótese? É a hipótese que diz que o preço de uma ação revela o valor da empresa. E o Keynes começa a dizer, olha, existem diferenças, tanto é que eu consigo encontrar empresas que estão mal precificadas na Bolsa de Valores. Então, isto vale no mercado de ações, ou seja, os mercados não são eficientes e não revelam, os seus preços não revelam toda a informação necessária. Isso vale para a Bolsa de Valores, mas isso vale para a vida real. Então, era por isso que o Keynes, fora do mercado financeiro, na economia real, ele era um planejador, para tentar fazer encontrar o real com o nominal. E na Bolsa de Valores ele era um investidor buy and hold, que ficava pescando ações. Então, assim, esses dois lados, na verdade, são complementares. Atualmente eu escrevo meus textos em planejamento e Bolsa de Valores. Porque é exatamente o que eu acho que tem esse encontro. E tem um exemplo que eu tenho dado, que eu li recentemente, aquele Richard Thaler, o cara da economia comportamental. Ele começou a fazer estudos também nos mercados financeiros para demonstrar essa diferença entre o preço da economia e o valor que está dentro daquela economia. A informação, a diferença entre informação e preço, que ele quer demonstrar. Então, ele diz o seguinte: o melhor lugar para eu demonstrar isso é no mercado de ações. Aí ele usa uma brincadeirinha do Frank Sinatra e diz o seguinte: o Frank Sinatra não diz que tudo que acontece em Nova York acontece em qualquer lugar do mundo?
Então ele diz o seguinte: tudo que acontece na Bolsa de Valores é o que acontece em todos os lugares do mundo. Então, o que acontece na economia real. Então, essa ideia, eu acho bem legal, a ideia de fazer a conexão entre a visão de economia como um todo com a visão particular dentro da Bolsa de Valores feita pelo Keynes. E aí eu quero te fazer, então, uma provocação, que é a seguinte: você, na sua atividade profissional no mercado financeiro, tem uma questão que o Keynes levanta e que eu considero importante, que é o seguinte, que é o controle emocional que o investidor tem que ter. Porque ele começa a levantar todas as suas orientações sobre investimento em bolsa de valores, dizendo o seguinte: eu quero me afastar do comportamento de manada, quero me afastar para onde estão indo os especuladores, a maioria do público. Eu quero me afastar disso. Eu quero continuar seguro, estudando para saber onde que eu devo investir. O que não é uma coisa fácil de fazer, porque quando as pessoas veem o verde na tela, começam a comprar. Quando elas veem o vermelho na tela, elas começam a vender. Então, esse controle emocional para um profissional como você é importante. É uma importante lição, talvez, para transmitir aqui para os nossos alunos. Diga, Paulo. Tem uma questão chave, né, que retoma aquilo que eu te falei, que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Quando você... essas questões de finanças comportamentais e emoções são chave no mercado. Eu diria que é tão importante quanto o conhecimento técnico, né, e aprofundado que você tem das empresas ou do ativo que você investe, é o conhecimento das suas próprias emoções e o entendimento das suas emoções, né? E, na verdade, o buraco é muito mais embaixo, não é nem emoção, é uma coisa do que a gente chama de sistema límbico, né? Eu gosto de tratar isso como uma coisa realmente primitiva, né? Eu costumo dizer que, nos momentos de euforia e pânico, as pessoas agem como macacos, literalmente como macacos, né? Porque quando o sistema límbico assume o comando da pessoa, né? O sistema límbico ele é igual do jacaré, da cobra, do macaco, qualquer animal tem um sistema límbico. A função do sistema límbico é te defender, né? Então o sistema límbico ele só sabe fazer duas coisas, que é o que a gente chama de decisão de fuga ou de ataque, né? É o que um bicho faz em geral. Quando um bicho vê um outro bicho, ele mais ou menos calcula o tamanho, ele decide ou atacar o outro bicho ou correr do outro bicho, né? Então o sistema límbico ele é meio burro, né? Porque ele só ataca ou defende. E ele é ativado em situações de pânico ou de muito estresse. Essas situações de pânico ou de muito estresse vêm quando você começa ou perder muito dinheiro ou ganhar muito dinheiro. Então, quando você começa a entrar em pânico ou em euforia, o seu sistema límbico começa a assumir o controle e aí ele desliga, né? E tudo isso que eu estou falando tem muita gente estudando, né? Você conhece a linha de finanças comportamentais. Por exemplo, eu gosto muito do Kahneman, né? O Kahneman, que é o Pense Rápido e Pense Devagar, né? Que ganhou o Nobel, e ele é uma leitura que eu recomendaria a todos, né? Ele tem aquela ideia do sistema 1 e 2, que é o sistema analítico, que é o sistema de pensamento lento, e o sistema rápido, que é o sistema reflexivo, né, de decisão rápida, né? Então eu costumo fazer essa conexão de que o sistema rápido é o seu sistema límbico, que ele é ágil, mas ele também faz muita besteira, porque ele ataca ou foge, né? O Kahneman fazia aquela leitura das pupilas, que era a pupilometria, né, para ver como as pessoas reagiam a coisas de maneira instantânea, né, que não tem a ver com, e aí sim com o córtex pré-frontal, que é a parte pensante de verdade do seu cérebro, né? Porque a diferença dos humanos em relação até os macacos tem um pouco, mas a cobra, ao rato e ao jacaré, que eles não têm o córtex pré-frontal muito desenvolvido. E numa situação de pânico, o sistema límbico ele desliga o córtex pré-frontal, né, para você não ficar pensando muito, e ele sai agindo meio desesperadamente. Então, é isso que você não pode fazer quando você está investindo. Você não pode deixar o seu sistema límbico tomar conta de você, né? Que, obviamente, é, como se diz em inglês, easier said than done. É difícil fazer, não é fácil, né? Então, eu tenho algumas recomendações práticas, né? Por exemplo, o tamanho da posição. Nunca monte um tamanho de posição que você não suporte carregar, né? Então, faz sempre uma conta por perda máxima. Fala assim, puta, você consegue perder 10 mil reais, você consegue perder 100 mil reais, você consegue perder 500 mil reais, você consegue perder 1 mil... Quanto você consegue perder sem entrar em pânico? Então, calibra a sua posição para isso, porque se você ficar dependente dessas oscilações de mercado,
fatalmente você vai ter grandes perdas e grandes ganhos. Então, uma coisa muito importante que você precisa imaginar é qual é o tamanho da perda e o tamanho do ganho que você aguenta. Não carrega a sua posição para uma perda que você não aguente, né? Porque, eventualmente, você vai collapse e vai desmontar tudo, e depois que você desmontou tudo, o mercado vai subir e você vai deixar de recuperar. Então, além de você ter essa consciência, vamos dizer assim, de que o seu sistema límbico pode tomar conta de você e te levar a cometer grandes erros, você precisa ter algumas regras para, vamos dizer assim, se proteger disso. Eu diria que uma delas é o tamanho da posição, outra delas é a quantidade de conhecimento que você tem sobre aquilo. Você fala, porra, essa empresa eu conheço o dono, eu conheço a tecnologia, eu conheço o caixa, eu conheço o mercado, eu conheço tanto dela que o meu sistema límbico não vai me enganar e fazer eu vender essa ação, né? Então, a quantidade de estudo, de conhecimento que você tem, também é um negócio que te protege, né? Porque se você ficar na oscilação do mercado, compra na alta, vende na baixa, aí você tá ferrado. E o seu sistema límbico, ele vai... Eu costumo brincar lá na mesa, falar, olha, você vai fritar igual um camarão no alho e óleo na frigideira, entendeu? Porque você vai começar a perder dinheiro, aí você vai vender, aí vai subir, aí você vai tentar comprar e vai cair, e você vai ficar frito, psicologicamente frito, e não vai conseguir fazer nada. Então, você precisa ter muita consciência, né, das emoções que te tomam, né, e ter algumas regras, né, que te tragam tranquilidade, e entender que o investimento ele é sempre feito num ambiente de muito estresse emocional, né, porque, de novo, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Eu acho bem legal essa ideia que você tem transmitido, que é a ideia de uma busca de conhecimento, que não é só a busca de conhecimento na tela do computador, olhando os múltiplos, ou fazendo aquelas técnicas muito conhecidas da análise fundamentalista. Que você tem mencionado aí de conhecer os fornecedores, conhecer os funcionários, conhecer a empresa. Isso também é uma análise fundamentalista. Eu conheço a empresa em loco. Eu conheço a satisfação do consumidor, eu conheço a satisfação dos trabalhadores, eu sei se os fornecedores estão reclamando ou não, se estão atrasando o pagamento, se não estão atrasando. Essas relações todas a gente só sabe no dia a dia. E o Keynes praticava muito isso. O Keynes tinha uma rede de conhecimento de empresários, fazia muitos jantares, tinha muitos almoços, encontros, reuniões, era convidado para muitos encontros, então ele tinha uma rede de troca de ideias com, na verdade, empresários que levavam ele a fazer análise fundamentalista, embora não contábil, embora não necessariamente contábil. Isso eu acho bem interessante. Tem até aquela famoso caso daquelas senhoras americanas, que são 16 senhoras que montaram lá um clube de investimento nos Estados Unidos, foram bem-sucedidas, não ganharam milhões, porque elas não tinham milhões para botar para investir. Mas, na verdade, elas eram consumidoras, e elas se reuniram e diziam, olha, esse produto é bom, o funcionário está ruim. Exato. Então, montaram um grupo, e o grupo foi muito bem-sucedido, virou livro, etc. O caso delas, mas elas são... lançaram o livro é tão básico, que é um livro assim que mostra, eu já folhei o livro, comprei o livro, infelizmente não pude ler porque era muito básico, era uma coisa assim, como fazer uma planilha de recebimento de dividendos, tinha coisas assim, mas a ideia central é muito interessante, que é a ideia de que pessoas podem conhecer os fundamentos de uma empresa pela qualidade dos serviços, pela qualidade dos produtos, pela satisfação de outros clientes que elas conhecem. Então, elas eram consumidoras que frequentavam os mesmos supermercados. Então, elas montaram um grupo elas se conheceram dentro do supermercado, algumas delas, outras eram vizinhas, e montaram um clube de investimento que se deu muito bem. E elas trocavam experiências, o que elas compravam que davam satisfação para elas. E aí, ganharam muito mais dinheiro lançando o livro do que possivelmente com o clube de investimento. Mas é um caso... É isso, a ideia é bastante interessante. É um caso bastante interessante. Vamos para as perguntas, tem várias perguntas aqui Vamos lá. No chat. Então, já são 17h40. Não sei se você quer comentar alguma questão, ou podemos ir só para concluir essa discussão, no fundo, que você estava falando, que é bem legal da conexão da Bolsa e do mundo real, na verdade é a visão do Keynes da fragilidade do conhecimento, né? Porque no fundo a gente está tratando disso, né? Das bases
o conhecimento é um negócio muito frágil, né? Com que base a gente vai saber o que vai acontecer amanhã ou depois, ou com tal empresa XYZ? Então você garimpa, né? Você mergulha, você usa todas as fontes, todas as formas possíveis, conversa com todo mundo que puder para você tentar ter mais conhecimento, né? Mas a falha de mercado, ela deriva, na verdade, de uma fragilidade do conhecimento, né? Não é, enfim, não é nenhuma maldade do mercado, é que realmente é difícil, né? Isso. A questão é que você não consegue absorver a informação que você deseja. Essa é a questão. Você desejaria saber, conhecer o futuro, mas isso é uma impossibilidade. O que tem do futuro é a ignorância e não a informação que você gostaria de ter. Como diz um amigo meu, né, fazer previsões é muito difícil, especialmente sobre o futuro, né? É verdade. Sobre o passado a gente já tem dificuldade, imagina sobre o futuro. Mas eu acho curioso, só a última observação é que eu vejo algumas previsões assim com 2 casas decimais. Isso. E você sabe o seguinte, isso tem uma fantasia em torno disso, que as pessoas se sentem atraídas. Quanto mais casas decimais na previsão, mais elas acham que tem ciência envolvida ali. Pode botar toda a ciência que quiser ali. Não é uma questão de ter ciência ou não ter ciência, é uma questão de que não é possível, é uma impossibilidade. Você não dá para você viajar ao futuro e voltar ao presente. O futuro só pode ser conhecido lá. Bom, vamos lá para as perguntas. O Patrick. Aqui o colega perguntou, na opinião de vocês, qual a utilidade de um MBA para o mercado financeiro? É algo valorizado? Paulo. Bom, primeiro tem MBAs e MBAs, né? Então você precisa tomar muito cuidado, porque hoje em dia, e especialmente no Brasil, a regulamentação disso é muito fluida, né? Então você pode fazer um MBA em culinária, nada contra culinária, aliás, adoro, né? Os bons chefes de cozinha, mas o MBA no Brasil ele ficou quase pejorativo, né? Então você precisa ver direitinho qual é o curso que você está fazendo, né? E muitas vezes a instituição, o nome da instituição tem mais peso do que o próprio diploma, o tipo de diploma, né? E cuidado também com cursos muito caros, né? Nos Estados Unidos tinha uma febre disso alguns anos atrás, você gastava $100 mil para fazer um MBA, e aquilo era tido e havido como ia resolver sua vida e tal. Então, assim, precisa ter um pé atrás, né? Como conhecimento, eu acho que é importante, porque, especialmente para quem não foi muito bem na graduação, é um reforço, e muitas vezes você vai aprender de verdade num MBA desse, né? Mas o mercado, existe uma modalidade de cursos, especialmente no Brasil, que são os mestrados profissionais, que tem crescido muito. Eu mesmo coordenava um lá na GV. O mercado ele enxerga a diferença entre os mestrados profissionais e os MBAs. Então eu diria que o MBA hoje ele é mais desvalorizado, né? Quando você tem algum profissional que fez o mestrado profissional, ele te dá um diploma de estrito senso, né? Ele é muito mais difícil, muito mais puxado do que o MBA, também é mais caro, né? Mas o mercado sabe diferenciar isso. Ele sabe ver uma pessoa que fez um mestrado profissional, que defendeu uma dissertação numa banca, com 3 professores doutores, e que é um negócio muito mais parrudo do que um MBA. Claro que entre não ter nada e ter um MBA, é melhor ter um MBA, mas você precisa ver direitinho que MBA é esse, tá? Qual é a escola que dá, qual é o conteúdo, qual é o tipo da matéria e assim por diante. Não é um negócio assim, o MBA vai salvar a minha vida, tá? Longe disso. Eu acho que você tem que ter uma visão bastante crítica, tá? E o mercado também não vai te contratar só porque você tem um MBA, tá? Vamos para a próxima pergunta. Da Aline. Aline, nossa frequentadora assídua. Boa tarde. Paulo, como você avalia essa subida expressiva da Bolsa brasileira? O preço da Bolsa está descolado da macroeconomia? Aliás, eu até fiz um vídeo lá, seu blog do meu canal do YouTube. Eu coloquei hoje um vídeo lá no meu canal do YouTube, que é Paulo Galler. Paulo, você travou. Você estava falando... Você está me ouvindo, Paulo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo ou não? Não, você congelou. Você estava falando assim. Você pode repetir, por favor. Você estava falando assim. Hoje eu coloquei lá no meu canal. Você pode divulgar o seu canal e dizer o que você colocou. Tá. Tá aparecendo um pausado aqui. Você está conseguindo me ouvir agora ou não? Estou ouvindo bem. Tá. A imagem está boa. Então,
o que eu chamei do rally, né, do rally de ativos da bolsa do juro zero. Né? Eu acho que tem um elemento, eu acho que o mercado está completamente descolado da economia real, no sentido de que o PIB vai despencar, que a gente vai ter uma recuperação muito lenta. Provavelmente a pandemia no Brasil, o Brasil caminha para virar o epicentro do Covid no mundo, talvez o pior caso, né, por conta ainda da nossa curva e da aceleração, né? Mas tudo isso se dá num contexto em que a taxa de juros está praticamente zerando no Brasil. Eu acho que por um mau motivo, eu já vejo inclusive IPCA no Brasil abaixo de 2% esse ano, podemos ter um IPCA indo para zero até, para 1%. E nesse caso o Banco Central seria obrigado a cortar ainda mais a taxa de juros, né, João? No regime de metas de inflação não tem muita historinha para você contar. O déficit público pode ir para 1 trilhão, o fiscal pode ficar todo deteriorado, mas se a gente entrar em deflação, em algum momento o Banco Central vai ser obrigado a cortar os juros, né? Não adianta ele ficar falando do fiscal, né? E eu acho que a gente existe grande probabilidade de a gente ter um IPCA com deflação em junho, julho e agosto, né? Se isso é verdade, a gente vai ter um juro absurdamente baixo para o Brasil. A história, vamos dizer assim, será mínima, realmente a mínima histórica de juros. Tem muita gente achando já a Selic abaixo de 2% esse ano, tá? E nesse caso, quando você desconta os ativos por uma taxa tão baixa, há uma inflação de ativos, né? Então, o que a gente está vendo no Brasil e no mundo é uma inflação de ativos por conta de juros muito baixos e também no Brasil os mercados estão meio que surfando a onda do mercado mundial, né? Veja que o S&P, que é a bolsa americana, está muito próxima da máxima histórica. Então, é quase como se não houvesse. Estou vendo aqui na minha tela agora, o S&P sobe 1,5, está 3.122 pontos. A máxima foi 3.300, quer dizer, ele está praticamente nem 10% do pico histórico, né? Então, no mundo, né, a leitura dos mercados mundiais é que a pandemia será controlada por bem ou por mal e que a atividade econômica vai voltar por bem ou por mal e que os juros vão continuar muito baixos ainda. Então, acho que tem também esse efeito no Brasil, né, de que há uma onda no mercado brasileiro de seguir, né, alguns estrangeiros, não a maioria, voltando a investir no Brasil, principalmente em ações, né, não na economia real, e o juro tendendo a zero no Brasil. Por isso que eu chamei do rally do juro zero. Né? Então é muito mais uma alta de preço de ações por um mau motivo, que é do juro baixo, do que por um bom motivo, que seria uma recuperação da economia brasileira, uma volta do crescimento, que a gente está muito, muito, muito longe disso. Tá? Ok, vamos para a próxima. Como vocês visualizam a retomada da economia pós-crise Covid? Será V ou L? Pode ser. Vai lá. Tá mais com cara de L, né? Ou até um I, né? Um I, né? Que cai Isso aí. não volta Isso que eu ia nunca mais, falar. né? Mas é uma recuperação muito, muito problemática. Né? É importante lembrar que a gente já vinha de uma situação extremamente frágil antes do Covid, né? Aquela brincadeira de que o Brasil agora vai crescer 3%. Né? Ele cresceu 1% cada ano. Né? Então foi 1 mais 1 mais 1, que deu 3, né? Em 2016, 17, 18. No começo desse ano já muita gente estava revendo o crescimento para baixo de 2, né? Então eu diria que já estava apontando um crescimento esse ano no máximo de 1,5% antes do Covid. Então, lembrando que o Brasil está com produção industrial antes do Covid 20% abaixo do pico de 2014, agora caiu mais 20%, então nós estamos com 40%, 50% abaixo de produção industrial. Nosso nível de produção industrial chegou acho que em 1999 já, para ter uma ideia do tamanho do estrago. A gente regrediu 20 anos no tempo em termos de volume de produção industrial. E o efeito dessa queda, numa economia que já era meio moribunda, né, por assim dizer, é muito dramático, porque as empresas estão quebrando, o desemprego está explodindo, então não há... É o que os economistas chamam de histerese, né, uma economia que ela vai e não volta, né, como se fosse um pêndulo que vai e não volta mais, porque a destruição que é feita das empresas, das capacidades produtivas, das capacidades técnicas das pessoas que foram demitidas e se perdem, né, a qualificação, né? Então, tudo isso vai trazer uma dificuldade enorme para o Brasil se recuperar, enorme. Assim, eu diria que esse ano o PIB pode cair, sei lá, 6%, 7%, e o ano que vem crescer 2%, 3%, se é que vai crescer alguma coisa. Né? Então, inclusive essa minha ideia de que o juro vai ficar baixo durante muito, muito, muito tempo, tem a ver com essa visão da destruição da economia brasileira. A economia brasileira foi destruída, a verdade é essa, né? Esse desmonte que está sendo feito de
de BNDES, né, de bancos públicos que poderiam ajudar, esse ajuste fiscal suicida, né? Então isso daí está realmente tirando toda a capacidade de recuperação da economia brasileira. A iniciativa privada brasileira, coitada, já quase nem existe mais, né? Ok, obrigado pela pergunta da Linf, Liga Financeira. Vamos para a próxima pergunta. Da Linf, de novo. Na opinião de vocês, quais são os setores mais inovadores e competitivos na economia brasileira? Essa é a tua área, hein? Tua área, hein, Paulo? Quais setores que vocês enxergam que ainda estão em uma fase inicial de potencialidade? Acho que tem a discussão da mudança estrutural da economia pós-Covid, né? Então, por exemplo, o mundo digital, né, a transformação digital, eu lembro até de uma piadinha que era assim, o que provocou a transformação digital da sua empresa, né? Foi uma nova tecnologia, foi o CTO, que é o Chief Technology Officer, foi, não sei, não, aí a opção era Covid, né? Se tem uma coisa que o Covid fez foi disparar uma transformação digital final, assim, né? O que a gente está fazendo aqui agora, as aulas das universidades todas por Zoom, o trabalho que eu faço no banco ele é todo remoto, então o banco já está estudando reduzir 50% do espaço físico. Então, o mundo se digitalizou de vez, né? E há essa transformação digital. Eu vou dar um exemplo disso. A empresa Zoom, né, para fazer também o Google Meets da vida, mas a Zoom vale mais do que todas as companhias aéreas americanas somadas. No momento que a gente conversa, o Zoom vale mais do que as companhias aéreas americanas. Né? Então, há uma transformação digital gigantesca. Né? E no Brasil, um pouco disso vem. Obviamente que a gente não tem um conjunto do tipo, empresas do tipo FANG, né? Que o mercado chama que é o Facebook, Amazon, Netflix e Google, FANG. Né? Eu até achava que era uma empresa chinesa, viu, João? Não é uma empresa chinesa, não. Não, é oposta. Eu descobri. É concorrente. Eu descobri uns anos atrás que não é, né? Mas a gente não tem essas empresas, mas a gente tem coisas como, por exemplo, o varejo digital, né? Se você olhar na Bolsa Brasileira, há um rally do varejo digital, né? Se você pegar as Via Varejo da Vida, Magalu, são empresas que estão passando rapidamente por uma transformação digital, né? E acho que há uma migração do comércio todo brasileiro, não só no Brasil, mas no mundo também, para o formato digital, né? Então a gente tem muitas oportunidades aí, né? Esse é um setor que o Brasil tem know-how e a gente não vai fazer, obviamente, o nosso próprio Google, mas a gente tem muitas empresas passando por transformações digitais importantes e isso é um múltiplo de lucros enorme, né? Inclusive porque você tem novas fronteiras de economia de escala, muitas potencialidades por aí, né? Então, esse é um setor que eu vejo com bons olhos, né? Muito mais pela transformação, né, do que pela nossa capacidade de inovação, vai, né? Só faria uma observação, que é a seguinte: está mudando muito os processos nas empresas de varejo, mas, por outro lado, o consumo, que é o resultado final esperado pelo varejo, depende da macroeconomia do país. Né? Claro. Nesse ponto que é... Vamos para a próxima pergunta. Novamente da Liga Financeira. Como o novo ramo da economia comportamental pode ser adaptada para tomar decisão no mercado financeiro? Isso aqui eu posso ajudar depois da sua resposta. Não, eu acho que a gente já falou um pouco disso, né? Mas rapidamente, eu acho que o ramo da economia comportamental ele trouxe à luz essa questões-chave, né? Que eram ignoradas há 20, 30 anos atrás, né? Não para a gente, né, João? Porque a gente que estuda o Keynes sabe da psicologia dos mercados, né? O Keynes usava muito esse termo, né? A psicologia dos mercados já justamente faz menção a questões psicológicas, né? Se você lembrar aqui, o Kahneman ganhou o Nobel, né, em 2000 e pouco, como um psicólogo, né? Então, a psicologia dos mercados já traz a ideia da importância das emoções, né? Então, esse ramo, né, de finanças comportamentais trouxe à luz todas essas questões e tem explorado, enfim. E imagino que você, inclusive, vi que você pegou uns livros aí que você pode sugerir bastante coisa, né? O que eu acho é o seguinte, eu gosto de nem economia comportamental, de finanças comportamentais, porque, na verdade, eles têm uma relação interdisciplinar com a psicologia que ajuda muito, né,
Não. Explica muito as decisões de investimento no mercado financeiro. E aproveitar aqui para deixar um parênteses, eu não gosto de economia comportamental para analisar macroeconomia. Acho que é bem limitada, mas para mercado financeiro especificamente eu gosto. Então eu peguei uns livros aqui que o Paulo falou. Eu acho que esse livro aqui é um livro legal de ler. Cadê? Deixa eu ver aqui, botar aqui na tela. Ó. Esse é do Thaler, né? Esse Misbehaving, ele tem inglês e em português. Em inglês, eu falei inglês e português, mas em inglês ele está disponível na internet gratuitamente. E esse também é legal. Ó, também é legal, também é do Richard Thaler. Do Nudge. Eu acho que são 2 livros legais. Tem alguns capítulos bem interessantes que ajudam a explicar algumas decisões de mercado financeiro. Uma coisa bem interessante. Mas também não fique pensando que ali está o milagre de qualquer coisa, não. Grande parte disso aqui já foi dito pelo Keynes, tanto que eles mesmos dizem que o primeiro financista comportamental foi o Keynes. O Richard Thaler diz... Eu imagino, né? Porque a coisa da psicologia dos mercados e tudo mais está muito presente, né, na obra do Keynes. Né? E o Paul Davidson, que você conhece bem também, escreveu um artigo dizendo que o primeiro economista comportamental que ele conheceu também foi Keynes. Mas aí o Davidson é muito, eu diria que, viesado. Ele é muito keynesiano. Esses 2 aqui não são nem um pouco keynesianos e reconhecem que Keynes foi o primeiro financista comportamental que eles viram. E eles citam muito aquele exemplo que você já deu, que é o exemplo do concurso de beleza das fotografias feitas no jornal. Que o indivíduo não decide as 6 mais belas fotos, mas sim as fotos que ele acha que os outros vão achar que são as mais belas. E assim isso tem uma sequência que vai... aliás, só um ponto que eu gostaria de destacar aqui, eu estou vendo que o nosso tempo está acabando, que é a abordagem dos sistemas complexos também, João, que isso é uma coisa legal também, porque... Não, mas dá tempo, pode falar. Tem muita gente vindo da econofísica, usando essa ideia de sistemas complexos, em que tudo depende de tudo, né? Eu gosto muito de pensar o Keynes como um economista de sistemas complexos também, né? Porque você tem aquela organicidade, né? Em que tudo depende de tudo, você tem muitos feedbacks positivos e o negócio meio que se retroalimenta, né? Então, que é o que os físicos hoje chamam de sistemas complexos. E eu gosto de pensar as finanças como sistema complexo e a economia também como sistema complexo, né? E uma das características importantes dos sistemas complexos é que eles são, via de regra, imprevisíveis, né? Porque eles dependem muito dessa interação entre as partes. Então, a interação e os feedbacks positivos vão construindo resultados que são de antemão imprevisíveis, né? Então, quando você lida com um sistema complexo, você precisa ter muito claro essa questão da imprevisibilidade, né? Porque tem muita gente que vai ao mercado financeiro e acha que vai ter uma bola de cristal, um segredo, um truque, alguma coisa que vai revelar para ele a verdade escondida ali, que ele vai ficar rico, né? Então, não é isso, não é assim, né? Não é assim. Né? Não. Se fosse assim, pela quantidade de livros que eu já li, eu já estaria milionário. Se fosse tão verdade, fácil, né? Vamos para a próxima pergunta. O que você recomendaria para alguém que quer começar a investir agora? Eu acho que é o que a gente falou aqui, o Graham, né? Tem que ler o Benjamin Graham, tem que ler o Buffett, tem que ler o Keynes, né? O Keynes é mais difícil porque você precisa achar essa literatura é mais uma literatura indireta, né? Porque diretamente nos escritos dele você não vai conseguir achar isso, né? Tem que ser aquele livro só o capítulo 12 da Teoria Geral. Esse tem que ler, essa é leitura obrigatória, mas eu acho que é o Walsh, né? Que o David Walsh tem um livrinho legal, que é o Keynes as Investor. Tem que ler isso, tem que ler o Graham e tem que ler o Buffett. Assim, esse livrinho para mim seria o kit básico, né? Esse do David Walsh tem na internet também. Bota no Google aí que vocês vão achar em PDF. Ele conta. Keynes as an Investor, alguma coisa assim, né? É bem legal. Isso. É só botar no Google aí que vai encontrar e é bem legal. Esse David Walsh é um jornalista especialista americano em mercado financeiro que fez um
trabalhinho descritivo ótimo. Bom, vamos lá, próxima pergunta. Paulo Gala, como economista que acredita que um dos pilares para o desenvolvimento econômico é a indústria, continuação da pergunta. Você acha que a economia brasileira irá ficar cada vez mais concentrada em commodities e produtos com pouca sofisticação tecnológica devido à crise do coronavírus? Isso é o que tem acontecido a cada dia. Eu acho que a crise do coronavírus pode mudar alguma coisa, né? Essa tendência de desindustrialização que a gente tem é gigante, né? Já vem de muito tempo no Brasil. Agora, o último dado da indústria mostra que provavelmente a gente vai cair de 10% já a participação do PIB da indústria, né? O coronavírus, a minha esperança é que ele tá trazendo às claras um pouco das coisas que as pessoas não imaginam, né? Por exemplo, que o Brasil não consegue fazer máscara N95, que o Brasil não consegue fazer respirador, ventilador pulmonar, né? Então ele mostra realmente as deficiências do sistema produtivo industrial brasileiro, né? Ele também dificulta um pouco o comércio mundial. A gente está vendo que há um refluxo nessa ideia de uma globalização pura de comércio, né? Especialmente com os países se dando conta de que a China é quem está fazendo tudo e quem tem o comando tecnológico do mundo, né? Passando quase a assumir. Então, o Japão, a Coreia, os próprios Estados Unidos estão tentando trazer de volta as empresas. Então, talvez isso daí mude um pouco a mentalidade. No Brasil é muito difícil, né, João? Nossos economistas vivem na pré-história, né? Mas, pelo menos vamos dizer assim, na opinião pública mundial e nos economistas de fronteira, né? Você pegar um Krugman da vida, o Stiglitz, o Blanchard, até vi agora recentemente um texto maravilhoso do Akerlof, né, sobre discussão de economistas ortodoxos e heterodoxos, né, ele também fazendo meia-culpa, todos esses, né, da nossa época, né, João, se pegar o Paul Romer, né, então mudou completamente a visão desses economistas na fronteira, né, da pesquisa, o que é bom, e eu acho que o Covid acelera isso, né, o próprio comportamento do Banco Central americano, europeu. Então o Covid está mudando o capitalismo que já não vinha muito bem visto, né, para se dizer o mínimo, com o Covid sofreu um novo golpe, né, essa ideia do livre mercado, especialmente na parte das finanças e da estrutura produtiva e da importância de reter um core tecnológico industrial, né. Então talvez a gente possa ter algum otimismo, não com esse governo que está aí no Brasil, obviamente, mas algum otimismo que essa mudança de ares de opinião no mundo chegue no Brasil e que o Brasil também se dê conta em algum momento que não vai conseguir viver só produzindo soja e minério de ferro, né? Paulo, você sabe o seguinte, que o mundo inteiro está falando agora em recuperar as economias a partir de gastos públicos. Só tem um país no mundo que se fala o contrário, que é no Brasil. Eu não vi em lugar nenhum alguém falar que em 2021 temos que fazer austeridade. Nenhum. Só ouço isso dos economistas do governo e de seus apoiadores. Lançaram artiguinhos recentes nos jornais, você deve ter lido, defendendo o ajuste fiscal de enorme magnitude. Mas isso que eu diria, isso que é heterodoxia. Esses caras estão completamente fora do padrão convencional. Padrão convencional no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa. Exato. Em todos os lugares é hora do governo gastar e recuperar as economias. O único lugar que se fala de ajuste fiscal é no Brasil. Incrível, né? Realmente é incrível. Nós já estamos falando isso há muito tempo, mas eles... o mundo começou a falar agora, que ótimo, mas eles não mudam. Parece que tem uma nota só aquela música. Vamos para a próxima pergunta. Aline, uma certificação como CGA é aquela certificação da Ambima, né? Uhum. Tem um peso maior que um MBA. Como é que eu não estou enxergando aqui? Uma boa escola como a FGV para trabalhar no mercado financeiro ou não? Ela está perguntando aí qual a validade do CGA, que é aquele certificado de analista, né? E do MBA. Não, as certificações, o CGA é para você ser gestor de fundos, né? O CFA é para você trabalhar como alocador em private, como research, dando calls. Eu acho que as certificações elas são mais um requisito técnico burocrático que você precisa ter, né? Como se fosse uma carteira de habilitação. Você fala, puta, eu vou dirigir um carro,
Será que um MBA é melhor do que uma CNH? Né? Então, a habilitação você precisa ter, de qualquer maneira. Né? Inclusive, para fazer recomendação de ativos para É o CNPI, clientes, você precisa ter o CNPI. Né? Isso. Você não pode fazer por live, nem fazer sem Exato. ter o certificado. Então, eu sugiro que você encare isso como uma certificação necessária para você atuar naquelas funções profissionais, né? Tanto o CGA, quanto o CNPI, quanto o CFA. Claro que ao fazer isso você vai estudar um pouco de economia e finanças, que você precisa, o mínimo que você precisa saber para ter aquelas certificações. Mas isso é diferente da categoria MBA ou mestrado profissional, que aí já é o seu pacote intelectual, por assim dizer, né? Se você tem um MBA ou mestrado profissional, mostra que você tem um estofo, né, um pacote intelectual bem mais parrudo do que quem não tem. Né? Mas a certificação por si só também não vai te dar isso. Tá? A certificação ela é muito prática. Assim. Quantos por cento um fundo imobiliário pode ter em caixa? Qual é o limite de LFT que um fundo imobiliário pode carregar? Então são coisas desse tipo. Né? Isso aí. Tem mais alguma pergunta, Patrick? Ou encerramos as perguntas? Encerramos as perguntas, a gente podia encerrar nossa live por aqui. Queria agradecer muito a dedicação do Paulo a esse tempo aqui que ele nos ofereceu. E dizer, Paulo, você podia fazer suas despedidas, pode fazer também alguns anúncios, vamos dizer assim, de propaganda. Eu acho importante fazer, esse espaço também é para isso, do seu canal. Eu sei que você está promovendo cursos também. Pode falar para o pessoal aí suas atividades recentes nesse campo. Legal. Não, prazer conversar com vocês. Estou à disposição aqui quando vocês quiserem. Eu acho que nada é mais relevante para você fazer bons investimentos do que você investir em conhecimento. Tá? As pessoas têm muito essa ilusão de que vão chegar lá no mercado financeiro, vão estudar análise gráfica e vão comprar Bitcoin e vão entender os gráficos e vão ficar ricos de uma hora para outra. Então não é assim. Você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa fazer curso, você precisa comprar livros. É uma vida, né? Na verdade, é uma vida de investimentos, que é uma vida de educação financeira, né? E cuidado também com esses YouTube Nomics, né? Que eu brinco, YouTube Nomics, né? E eu tenho feito muito, né? Tenho participado muito de redes sociais e tudo mais, né? E inclusive comecei a montar cursos, agora fazendo a propaganda do meu curso, né? Eu tenho um curso, sim, de economia para investimentos, está lá no meu blog, quem quiser pode entrar lá, é www.paulogala.com.br, que é um curso que trata exatamente do que a gente está falando aqui, né? E lá no meu curso tem esses 20 anos aí que eu tenho de experiência de gestor e de economista e de professor de economia, mas assim, é um curso cético, tá? Não é um curso do 1000 ao milhão. Eu não vou te mostrar como você vai... Você que acompanha aí esses canais de YouTube, eu também acompanho, porque eu preciso ficar informado. Tinha um recentemente que era do 1 milhão ao bilhão. Você viu esse, não? Não, esse eu não vi. O coronavírus derrubou essa série, que começou com aliás, do 1 milhão ao bilhão. Ou então você pode ir do 1 milhão ao 1000 também, né? Porque tem muita gente que pega o dinheiro da herança e torra, né? Sei lá, coisas do tipo, né? Então, cuidado, né? Mas enfim, tem muita coisa, muito conteúdo de graça também que eu coloco. Meu canal do YouTube tem um monte de vídeos. Eu tenho uma série lá sobre investimentos, economia e finanças. No meu blog também, vira e mexe, eu posto coisas. E o Twitter, aliás, para quem, uma recomendação que eu faria, João, usar o Twitter. Assim, o Twitter é quase como uma Bloomberg de graça. Se você seguir as pessoas certas no Twitter, eu sigo, por exemplo, a própria Bloomberg Markets, né? Você acha de graça, todo dia, meio que real-time, dados de produção industrial americana, do PIB, da inflação, no Japão, na Europa. Então, o Twitter, né? Para você ter ideia, eu estou falando com vocês e tem 4 Twitters abertos aqui, que são todas as informações que eu sigo meio real-time usando o Twitter, né? Eu mesmo tenho um Twitter que eu vou reciclando e retweetando tudo que eu acho legal. Então, é uma ferramenta também muito boa que eu sugiro para as pessoas usarem. Mas é isso, no mais... Agradecer o convite, é um prazer e estou à disposição aí quando vocês quiserem conversar. Obrigado, Paulo. Só te dizer assim que tem muitos elogios à tua participação aqui no chat. Legal. E gostaria de te agradecer em nome do Instituto de Economia, do Centro Acadêmico e da LINF, que é a Liga Financeira do Instituto de Economia. Boa, Um abraço, obrigado. Paulo. Valeu, obrigado. João. Vou falar com você, hein? Um abração. Obrigado, gente. Um abraço.